Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Nesse sagrado Evangelho nós vemos três realidades, onde Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre a transmissão da obra eterna. Essa transmissão onde o Pai ele entrega tudo na mão do Filho. E esse Filho, através do Espírito Santo, esse Espírito sem medidas que o próprio Evangelho vai nos chamar a atenção, esse Espírito sem medida ele é soprado sobre a Igreja, para que a Igreja possa realizar essa grande obra e dar continuidade a essa obra de salvação que é realizada pelo próprio Deus. Por isso que nós vemos que aquele que dá testemunho das coisas da terra é porque é da terra, mas aquele que dá testemunho das coisas eternas, das coisas do céu, das coisas celestes, ele dá testemunho porque ele é do céu. E assim também é a nossa vida. Nós, quando começamos a tocar esses grandes mistérios de Deus, esses grandes mistérios celestes e eternos, nós começamos realmente a ser canais dessa obra de salvação. Essa obra de salvação que se dá primeiramente pelo anúncio, o anúncio da Boa Nova, o anúncio de Jesus Cristo. Essa obra de salvação que ela é continuada através do Espírito Santo, porque esse Espírito que foi dado por Cristo à Igreja, esse Espírito sem medidas, ele sopra e nos impulsiona a realizar essa grande obra na nossa vida e também na vida de muitos. Por isso que quando nós vemos sobre esse testemunho, quando fala sobre o testemunho no Sagrado Evangelho, percebemos que esse testemunho ele é uma transmissão. O Pai transmite ao Filho, o Filho pelo Espírito Santo, ele transmite à Igreja, para que a Igreja possa transmitir a todas as nações. E esse Espírito sem medida é o que vai impulsionando essa obra de salvação, essa obra de evangelização que é realizada através da Igreja, porque assim foi dado a autoridade pelo próprio Cristo, para que o Cristo desse essa autoridade também aos seus fiéis, à Igreja, para que a Igreja pudesse, cheia do Espírito Santo, levar essa obra de salvação aonde fosse necessário. Por isso que o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Nós vemos, o Pai, esse Pai que ama o Filho, entrega tudo nas mãos do Filho para que ele realize essa obra de redenção. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Como nós vimos no Evangelho do dia de ontem, percebíamos justamente isso. Aquele que adere totalmente ao Filho, esse sim já começa a participar da vida eterna. Por isso que as nossas palavras, as nossas atitudes, elas só têm verdadeira eficácia do Espírito Santo quando nós realmente já começamos a tocar esses mistérios de Deus. Porque não tem como anunciar, não tem como falar sobre os mistérios de Deus se nós não estamos vivendo esse mistério de Deus. Como o próprio Cristo diz, quem dá testemunho das coisas da terra é porque é da terra. O testemunho que Jesus Cristo dá é das coisas celestes, porque ele veio do céu à terra. E assim também, o testemunho que nós damos através das nossas palavras e da nossa vida, das coisas celestes, ele precisa realmente estar imbuído do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que torna poderosas as nossas palavras, é o Espírito Santo que torna poderosas as nossas atitudes.
para tocar na vida dos nossos irmãos e aí sim realizar essa obra de conversão nos nossos irmãos. Porque as nossas palavras, as nossas atitudes por elas mesmas, elas não são capazes de nada. Nós podemos somente convencer ou comover, mas somente o Espírito de Deus em nós é capaz de realizar obras de conversão e obra de salvação na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.